Pronto. Boa noite, irmãos. Vamos ler aqui o livro de comentários sobre Levítico, do irmão Mackintosh. E o título aqui é O Sacrifício. Então vamos lá. O versículo a ser lido aqui é este: Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. No estudo da doutrina do Holocausto, é absolutamente indispensável não esquecer que o ponto principal que ressalta dele não é ir ao encontro da necessidade do pecador. Eu vou repetir aqui. No estudo da doutrina do Holocausto, é absolutamente indispensável não esquecer que o ponto principal que ressalta dele não é ir ao encontro da necessidade do pecador, mas apresentar a Deus aquilo que lhe é infinitamente agradável. Cristo, como é prefigurado no Holocausto, não é para a consciência do pecador, mas para o coração de Deus. Além disso, no Holocausto, a cruz não é demonstração da abominação do pecado, mas a devoção inabalável. Alô, som. Mas a devoção inabalável de Cristo ao Pai. Nem tampouco é a cena de Deus descarregar sua ira sobre Cristo, por ele levar sobre si o pecado, mas sim a sublime complacência do Pai em Cristo, o sacrifício voluntário cheio de fragrância. Finalmente, a expiação, como a vemos no Holocausto, não é apenas proporcionada às exigências da consciência do homem, mas o desejo intenso do coração de Cristo em fazer a vontade de Deus e estabelecer os propósitos divinos. Um desejo que não o impediu de entregar sua vida imaculada e preciosa como oferta voluntária de cheiro suave a Deus. Se algum irmão que está em comunhão quiser comentar esse trecho, pode ficar à vontade. Ou, se por acaso quiser falar quando estiver lendo, pode interromper também. Esse trecho mostra que toda a figura, como sempre, todas as coisas em que Deus trabalha para glorificar o seu Filho, Jesus Cristo, a gente percebe que até nas questões do sacrifício do Antigo Testamento, as figuras, de como foi feito, tudo era para trazer a figura da pessoa do Senhor Jesus. E também a importância da gente ver de como há essa questão do pai para com o filho e do filho para com o pai nessas obras. E isso também remete, inclusive, ao assunto da propiciação, da obra de Cristo na cruz, de que, como é importante a gente frisar de que a obra que Cristo fez na cruz, ele foi feito para Deus Pai, para resolver o problema do pecado, e que se resolveu mesmo 100% por meio da sua obra, e o nosso Deus e Pai se agradou dessa obra. Então, esse assunto é chamado de propiciação. Tem até aqui uma palavra no texto, que é fragrância, diz assim: nem tampouco é a cena de Deus descarregar sua ira sobre Cristo por ele levar sobre si o pecado, mas sim a sublime complacência do Pai em Cristo, o sacrifício voluntário cheio de fragrância. Mas fragrância para quem? Justamente para nosso Deus e Pai,
que aí tem até um versículo no Novo Testamento que fala sobre isso, né? Que traz a questão da relação do perfume, 2 Coríntios, e outro versículo também que traz essa relação da fragrância. Mas apareceu um aqui de 2 Coríntios 2, 14 e 16. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que cheiro de vida para a vida. E para estas coisas que é idôneo. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então aqui mostra a questão de como Deus, essa questão do bom cheiro, né? No verso 15, para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Então tem relação com a questão da fragrância, né? Do bom cheiro que Deus tem para com o seu filho, que a gente está vendo aqui na questão de Levíticos, que é sobre a questão dos sacrifícios do Antigo Testamento. Deus já fazia aquilo ali, preparou aquilo ali já para exaltar o seu filho e trazê-lo como figura principal dos sacrifícios, que aí, se literalmente, o próprio Senhor foi, entregou sua vida, se sacrificou, cumprindo todas essas figuras, mas mostra como Deus já sentia essa boa fragrância do Senhor já nessas obras do Antigo Testamento. E em relação ao assunto da propiciação, vem junto o assunto da substituição, que enquanto a propiciação é sobre a obra do Senhor Jesus para Deus e Pai, quando fala aqui nesse versículo 15, 2 Coríntios 2, de que somos o bom cheiro de Cristo, já entra aqui a questão da substituição, porque nós que cremos, sabemos que Cristo levou nossos pecados, ele resolveu a questão do pecado como um todo, mas cremos que ele levou os nossos pecados, como diz lá em Isaías 51, e estamos incluídos nesse grupo, logo podemos ter a certeza que para Deus nós temos esse bom cheiro de Cristo, esse mesmo cheiro, essa mesma fragrância está em nós também, né? Porque estamos em Cristo e Deus nos olha, nos cheira, né? Que é o foco aqui, né? Tem esse mesmo cheiro sobre nós, né? Essa fragrância perfeita por causa da obra de Cristo para conosco. Então nos beneficiamos também dessa boa fragrância. Se eu não me engano, irmãos, tem outro versículo que fala assim, cheiro suave, para o Novo Testamento também. Ah, não, é esse mesmo versículo, é porque está em outra versão essa palavra. Confundi. Então, eu vou esperar um pouquinho, caso não tenha mais comentários, eu vou seguir a leitura. Finalmente, a expiação, como a vemos no Holocausto, não é apenas proporcionada. Ah, perdão, irmãos, já tinha lido isso aqui, né?
A gente vai começar aqui. Nenhum poder da terra. Nenhum poder da terra ou do inferno, homens ou demônios, pode demovê-lo de cumprir este desejo. Quando Pedro, ignorantemente e com palavras de falsa ternura, procurou dissuadi-lo a não ir ao encontro da vergonha e da degradação da cruz, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Qual foi a sua resposta? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está em Mateus 16, versos 22 e 23. De igual modo, noutra ocasião, disse aos seus discípulos: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. João 14, verso 30 e 31. Esta e muitas outras passagens correlativas das Escrituras nos mostram a fase da obra de Cristo no Holocausto, em que o primeiro pensamento é, evidentemente, oferecer-se a si mesmo imaculado a Deus. Ou seja, propiciação. O Senhor indo tratar de uma obra para com Deus, de um para o outro. Agora, o próximo subtema aqui, sobre os sacerdotes. Em perfeita harmonia com tudo quanto tem sido exposto a respeito deste ponto especial no Holocausto, está o lugar que ocupam os filhos de Arão e as funções que lhes são assinaladas nele. Eles espargirão o sangue, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redém, sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Para a gente se localizar, irmãos, vamos caçar aí onde está essa passagem em Levíticos, né? Para a gente se encontrar ali na palavra. Essa passagem aqui é logo no começo mesmo de Levíticos, Levíticos 1, a partir do verso 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto,
e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Estas coisas estavam bem em evidência e formam um aspecto notável do holocausto, em contraste com a expiação do pecado, na qual os filhos de Arão não são mencionados. Os filhos de Arão representam a igreja, não como um corpo, mas como casa sacerdotal. Isto se compreende facilmente. Se Arão era uma figura de Cristo, a casa de Arão era uma figura da casa de Cristo, como lemos na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. E eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Hebreus capítulo 2, verso 13. Agora é privilégio da igreja, na medida em que é dirigida e ensinada pelo Espírito Santo, fixar os olhos e deleitar-se nesse aspecto de Cristo que nos é apresentado no símbolo com que abre o livro de Levítico. A nossa comunhão é com o Pai, que graciosamente nos convida a ter parte com Ele nos seus pensamentos acerca de Cristo. É verdade que nunca podemos elevar-nos à altura desses pensamentos, mas podemos ter participação neles pelo Espírito Santo que habita em nós. Não se trata aqui de uma questão de se ter a consciência tranquilizada pelo sangue de Cristo, como o que levou sobre si o pecado, mas de comunhão com Deus na rendição perfeita de Cristo na cruz. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Aqui temos uma figura da igreja trazendo o memorial de um sacrifício consumado e oferecendo no lugar de aproximação individual de Deus. Mas devemos lembrar que é o sangue do holocausto e não da expiação do pecado. É a igreja penetrando no poder do Espírito Santo, no pensamento admirável da comprovada devoção de Cristo a Deus, e não o pecador convicto, valendo-se do valor do sangue de quem carregou o pecado. Desnecessário é dizer que a igreja é composta de pecadores arrependidos, mas os filhos de Arão não não representam os pecadores arrependidos, mas sim os santos em adoração. É na qualidade de sacerdotes que tem de intervir no holocausto. Muitos erram quanto a isto. Imaginam que, pelo fato de se tomar o lugar de adorador, para que seja convidado pela graça de Deus e tornado idôneo para o fazer pelo sangue de Cristo. Não tem que se considerar como pecador indigno. Isto é um grande erro. O crente em si mesmo nada é absolutamente, mas em Cristo é um adorador purificado. E reforçando que esse termo em Cristo é a nossa posição hoje, desde o momento que cremos no Evangelho da Graça, estamos em Cristo. Então, se estamos em Cristo, nós somos, então, adoradores purificados. Não está no santuário como pecador culpado, mas como sacerdote em adoração, vestido com os vestidos de glória e ornamento. Ocupar-me da minha culpa na presença de Deus não é, pelo que me diz respeito, humildade, mas sim incredulidade, pelo que respeita ao sacrifício. Então é isso. Então, se cremos no Evangelho da Graça de que Cristo pagou perfeitamente pelos nossos pecados, que nossos pecados foram julgados por Deus e totalmente apagados e deixados para trás e fomos justificados, se a gente vive numa comunhão com Deus, com essa perspectiva de
de culpa, de pecador miserável, a qual não é a nossa posição, nós não podemos ver isso como se fosse uma humildade nossa, mas é de um não reconhecimento da posição a qual a gente está hoje, a qual Deus nos trouxe, redimidos pelo sangue de Cristo e totalmente justificados, como o texto fala aqui, né? Não é humildade, mas sim incredulidade. Então, a gente se auto-julgando, se ficarmos nessa condição, então estamos para Deus, que de certa maneira estamos incrédulos de aceitar que somos santos e justificados diante de Deus através da obra de Cristo. E quando a gente tem esse pensamento no lugar correto, a gente mostra que nós temos total total crença na obra de Cristo, né? E de certa maneira o respeito a esse sacrifício, que aqui no texto fala na perspectiva dos sacerdotes ali sacrificando o animal, mas como a gente olha as coisas lá de cima do céu, a gente vê como figura, a gente mostra que é o respeito ao sacrifício de Cristo que já foi feito, né? Então, todos nós cristãos, para nós, devemos tratar isso como uma coisa básica, né, da nossa fé, de termos total certeza de nossa salvação, não pôr isso em dúvida, em xeque, porque essa é a principal notícia que temos e que precisamos nos assegurar nisso, né? E quem nos dá certeza não somos nós mesmos, mas o próprio Deus testifica isso aprovando a obra do seu Filho. Todavia, é bem evidente que a ideia de levar o pecado, a imputação do pecado ou da ira de Deus, não aparece no Holocausto. É certo que lemos, para que seja aceito por ele para sua expiação, mas é expiação não segundo a profunda e enorme culpa humana, mas segundo a perfeita rendição de Cristo a Deus, olha só, de Cristo a Deus e a intensidade do prazer de Deus em Cristo. Isto dá-nos a mais elevada ideia da expiação. Se contemplamos a Cristo como o sacrifício pelo pecado, vemos expiação efetuada segundo as exigências da justiça divina em relação ao pecado. Mas quando vemos a expiação no holocausto, é segundo a medida da boa vontade e capacidade de Cristo para cumprir a vontade de Deus, segundo a medida de complacência de Deus em Cristo e na sua obra. Quão perfeita deve ser a expiação que é o fruto da devoção de Cristo a Deus. Poderia haver alguma coisa além disso? Ou certamente que não. O aspecto da expiação que o holocausto dá é o que deve ocupar a família sacerdotal nos átrios da casa do Senhor, para sempre. Então, isso mostra, irmãos, de como é importante a gente sempre pensar nessa perspectiva, dessa relação de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, de como a gente percebe aí por esse texto, né, de que o Senhor fez a obra para o seu Deus, para Deus Pai, e o Deus Pai aprovou, e tem isso como um cheiro suave, uma fragrância perfeita. Que o Senhor fez essa obra para o seu Deus para resolver o pecado de uma vez por todas.
E quando a gente pensa nisso, isso também nos ajuda e fortalece a nossa segurança em Cristo da nossa salvação, porque fomos beneficiados nessa obra. E quem nos garante isso, repetindo, é o próprio Deus, confirmando nas Escrituras e nos assegurando isso, inclusive ao ressuscitá-lo no terceiro dia. Né? Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também como uma prova de que sua obra foi perfeita e de que ele conseguiu cumprir perfeitamente essa obra. Então, essa é a nossa segurança, para, além de termos a certeza da salvação, de também nos assegurar a nossa comunhão para com nosso Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Né? Nessa condição, inclusive, que o texto fala aí, que o irmão McTosh está tratando sobre o sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes de Deus, graças à obra do Senhor Jesus Cristo. Então, temos essa segurança e essa confiança nisso tudo. Então, a gente viu até aqui sobre o sacrifício, sobre o sacerdócio, e todos esses assuntos aqui é com foco na questão do holocausto que se tinha, né, no tabernáculo, ali para os judeus. Então, agora a gente vai começar a ver aqui sobre a preparação do sacrifício. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. O ato cerimonial de esfolar era particularmente expressivo. Era simplesmente remover a cobertura exterior a fim de se patentear completamente o que havia no interior. Não era suficiente a oferta ser exteriormente sem mancha. As entranhas deviam ser postas a descoberto para que cada músculo e cada juntura pudessem ser vistas. Era só no caso do Holocausto que se mencionava especialmente este ato. Isto está perfeitamente de acordo com o conjunto do tipo e tende a fazer realçar a profunda devoção de Cristo ao Pai. Não se limitava a cumprir uma missão. Quanto mais se revelavam os segredos de sua vida íntima e as profundidades do seu coração eram exploradas, tanto mais manifesta se tornava essa pura devoção à vontade do Pai e o desejo ardente pela sua glória. Estas eram as fontes de ação do grande antítipo do Holocausto. Ele foi seguramente o perfeito Holocausto. Aqui no caso ele, o Senhor Jesus Cristo. E o partirá nos seus pedaços. Este ato apresenta uma verdade um tanto semelhante à que é ensinada no incenso aromático moído, que está em Levítico 16, verso 12. O Espírito Santo se deleita em se deter sobre a doçura e fragrância do sacrifício de Cristo. Repetindo, o Espírito Santo deleita-se em se deter sobre a doçura e a fragrância do sacrifício de Cristo. Não só como um todo, como também em todos os seus mínimos pormenores. Considerai o holocausto como um todo e vê-lo-eis sem mancha. Considerai-o em todas as suas partes e vereis como é o mesmo. Assim era Cristo, e como tal é prefigurado neste importante tipo. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo.
Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Isto era uma posição elevada para a família sacerdotal. O holocausto era totalmente oferecido a Deus. Era tudo queimado sobre o altar. O homem não participava dele, mas os filhos do sacerdote, Arão, sendo também sacerdotes, mantinham-se em redor do altar de Deus, contemplando a chama que se erguia do sacrifício aceitável em aroma suave. Era uma posição elevada, uma elevada comunhão, uma elevada ordem no serviço sacerdotal. Uma figura notável da igreja em comunhão com Deus, relacionada no perfeito cumprimento da sua vontade na morte de Cristo. Porque lembrando, irmãos, sacerdotes aqui está tendo relação com nós cristãos, a posição elevada que temos em Cristo. Aqui, ó, era uma posição elevada. E aí os sacerdotes, ao redor do altar de Deus, contemplava a chama que se erguia do sacrifício aceitável e aroma suave. Não era todo o povo que ficava ao redor desse altar. Somente os sacerdotes tinham esse privilégio, que aí em figura mostra a posição da igreja, e todos nós adoradores, sacerdotes de Deus, né, de como a nossa comunhão é elevada para com Deus e com o nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, por causa dessa obra concretizada. Como pecadores convictos, contemplamos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e vemos nela aquilo que satisfaz todas as nossas necessidades. A cruz, nesse aspecto, dá perfeita paz à consciência. Por isso, como sacerdotes, como adoradores purificados, como membros da família sacerdotal, nós podemos olhar para a cruz sob outra luz diferente. Ou seja, a completa consumação do santo propósito de Cristo de cumprir, até mesmo na morte, a vontade do Pai. Como pecadores convictos, permanecemos junto do altar de cobre e encontramos paz por meio do sangue da expiação. Mas, como sacerdotes, permanecemos ali para observar e admirar a perfeição daquele holocausto, a perfeita rendição e a apresentação a Deus daquele que era incontaminado. Aqui tem uma nota que é desse ponto aqui, era tudo queimado sobre o altar, o homem não participava dele. E diz assim, e talvez conveniente, em ligação com este ponto, informar o leitor que o vocábulo hebraico traduzido por queimado, no caso do holocausto, é inteiramente diferente daquele que é empregado na expiação do pecado. Vou referir, devido ao interesse peculiar do assunto, algumas passagens em que ocorre essa palavra. A palavra usada no holocausto significa incenso, ou queimar incenso, e ocorre nas seguintes passagens, numa ou noutra das suas diferentes inflexões. Levítico 6,15, e todo o incenso, e o acenderá sobre o altar. Deuteronômio 33,1. E farás um altar para queimar incenso. Salmo 66,15. Odorante fumo de carneiros, o incenso que queimaste na cidade de Judá. Cantares 3,6. Colunas de fumo, perfumada de mirra e de incenso. As passagens podiam multiplicar-se, porém, estas bastam para mostrar o uso da palavra que ocorre no holocausto. A palavra hebraica traduzida por queimar, em ligação com a expiação do pecado, significa queimar em geral e aparece nas seguintes passagens. Gênesis 11:3. Façamos tijolos e queimemo-los bem. Levíticos 10:16. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Segunda Crônicas 16:14. E fizeram-lhe queima muito grande. Assim, a oferta por expiação do pecado não só era queimada num lugar diferente, como é adotada uma palavra diferente pelo Espírito Santo para expressar o ato pelo qual era consumida. Ora, nós não podemos imaginar, nem por um momento, que esta distinção seja apenas uma troca de palavras, cujo emprego é diferente.
Creio que a sabedoria do Espírito Santo é tão manifestada no emprego das duas palavras como em qualquer outro ponto de diferença entre as duas ofertas. O leitor espiritual não deixará de dar o próprio valor a esta interessante distinção. Vou continuar aqui o texto, irmão, até o desse subtítulo aqui, que relembrando a preparação do sacrifício. Teríamos uma ideia muito imperfeita do mistério da cruz se nela víssemos somente aquilo que satisfaz as necessidades do homem como pecador. Havia profundidades nesse mistério que só a mente de Deus podia aprofundar. E por isso, é importante ver que, quando o Espírito Santo nos apresenta figuras da cruz, dá-nos, em primeiro lugar, aquela que nos mostra em relação com Deus. Isto seria suficiente para nos ensinar que há altos e baixos na doutrina da cruz que o homem nunca pode atingir. Pode se aproximar da fonte de alegria e beber para sempre. Pode satisfazer as mais veementes aspirações do seu espírito. Pode explorá-la com todos os recursos da sua nova natureza. Mas, depois de tudo, existe na cruz aquilo que só Deus pode apreciar. Só Deus pode apreciar. E por isso que o holocausto ocupa o primeiro lugar. Tipifica a morte de Cristo vista e apreciada somente por Deus. E certamente podemos dizer que não poderíamos passar sem uma tal figura. Porque não só nos dá o aspecto mais elevado da morte de Cristo, como também um pensamento precioso referente ao interesse particular que Deus tinha nessa morte. O próprio fato de Deus ter instituído um tipo da morte de Cristo, o qual devia ser exclusivamente para si, contém um volume de instrução para a mente espiritual. Mas apesar de nem os anjos, nem os homens puderem jamais sondar perfeitamente as profundezas espantosas do mistério da morte de Cristo, nós podemos, pelo menos, discernir algumas das suas características, que a fazem mais do que preciosa para o coração de Deus. E da cruz que ele recolhe a mais rica glória. De nenhuma outra maneira teria sido tão glorificado como pela morte de Cristo. É na entrega voluntária que Cristo fez de si mesmo a morte que a glória divina resplandece em todo o seu fulgor. Sobre ela foi posto também o fundamento sólido de todos os desígnios divinos. Isso é uma verdade muito consoladora. A criação nunca poderia ter oferecido um tal fundamento. Além disso, a cruz oferece um justo canal, através do qual o amor divino pode fluir. E, finalmente, pela cruz, Satanás é confundido para sempre, e os principados e potestades foram publicamente expostos. Estes são os gloriosos frutos resultantes da cruz. E quando pensamos neles, podemos ver a razão por que era preciso que houvesse um tipo da cruz exclusivamente para Deus, e também a razão por que esse tipo devia ocupar uma posição eminente, devia estar à cabeça da lista das ofertas. E me deixe dizer que teria havido uma falta grave entre os símbolos se faltasse o holocausto. E haveria também uma omissão lamentável nas páginas inspiradas se tivesse sido omitido o registro desse símbolo.
Então é isso, irmãos. Tudo isso nos mostra que a obra de Cristo, apesar de termos ciência de que Cristo pagou nossos pecados ali nessa obra, a obra de Cristo na cruz é muito maior do que a gente imagina. Não se limita somente à nossa salvação. Então, mostra que nessa questão de Deus apreciando a obra do seu Filho, a, a, o entendimento da totalidade, do grande poder que se deu a essa obra, a gente não consegue ter essa total compreensão, porque tem um nível ali dessa compreensão que só cabe a Deus e Ele, né? Então, isso envolve uma questão mesmo divina, que só os dois podem saber. É grandioso. Talvez a gente não pode compreender, porque nem teríamos como criatura termos total entendimento desse todo. Embora, claro, como criaturas, Deus nos revela aquilo que já pode preencher o nosso coração de alegria, de amor e graça por eles, né? Por terem, por Deus ter planejado esse plano e o Senhor executado na cruz, né? Com total perfeição. Nisso a gente se alegra. Mas quando a gente já coloca entre os dois, a gente pode ter clara certeza de que é muito mais do que a gente já sabe. Através da obra da cruz, o Senhor venceu o pecado, o Senhor comprou o mundo, como diz nas parábolas, né, de Mateus. O Senhor comprou todos através dessa obra. Embora a gente aprende posteriormente que o comprar não é necessariamente que foi salvo, né? Porque o Senhor na cruz comprou até os incrédulos, por exemplo. Ele comprou o mundo, comprou todos. É uma obra, irmãos, que é magnífico. Então, foi uma obra muito poderosa. E só Deus e o Senhor ali, né, as pessoas da divindade, sabem a totalidade dessa obra. Mas é isso. Quando a gente fala de Deus, tudo que ele faz, tudo que ele é sempre no infinito. A gente não tem noção. A gente não sabe o limite do amor de Deus, da graça de Deus, da obra de Cristo. É muito maior do que onde a nossa capacidade mental consegue levar. E, como a gente viu aqui no texto do Macintosh, o Holocausto do Antigo Testamento traz um tipo dessa questão da obra de Cristo e de como foi para Deus e para o Senhor, entre os dois, né? Que aí, repetindo, é o que traz a questão da propiciação. O Senhor resolvendo o problema do pecado para com Deus. E nós, graças a Deus, sabemos que fomos beneficiados através dessa obra. Eu vou dar um tempinho, irmãos, caso algum outro irmão quiser comentar, e a gente vai encerrar por aqui, já que também já vai dar 9h30. Se não houver comentários ou dúvidas, a gente vai estar encerrando aqui a live.
O irmão Diego aqui botou uma dúvida. A obra do Senhor também tem confundido Satanás e suas potestades, é isso que eu entendi. No texto aqui tem até uma referência, que é Colossenses 2,15. Vamos ver lá o que é. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Em outras versões, despojando, despojando, despojado, expoliou. O significado de despojado, privado do que revestia, adornava ou cobria, despido, desnudo. Então, é um significado de expor. E aqui, irmão, eu entendo assim, que devido à obra de Cristo na cruz, além do Senhor tê-los vencido, porque a gente já sabe que Satanás já é derrotado, ele expôs, que eu avalio que é no sentido de... É como se todo o plano do mal, do inimigo, fosse exposto pelo Senhor, em que a gente já tem ciência. Porque, devido à nossa segurança em Cristo e da sua vitória na cruz, a gente já não tem medo de nenhuma situação a qual Satanás, enfim, as potestades possam trabalhar para nos derrotar, porque sabemos que não somos mais derrotados. Sabemos o caminho do mal. A gente sabe, por exemplo, que o mundo jaz no maligno, para onde esse mundo vai parar, o caminho que vai levar. Mas, ou seja, é como se os planos já fossem expostos. Está tudo já na nossa cara. Então, não há nenhum segredo para nós. Tanto é que em Romanos 8, tem várias passagens, né? Mas é uma das que, em que Deus nos revela coisas assim, que envolvem as potestades, em que a gente não precisa temer, né? Aqui, ó, verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa segurança é uma coisa que a gente só pôde ter depois da obra de Cristo. Até antes, então, por exemplo, os santos do Antigo Testamento, eles não tinham essa segurança. Então, era isso que inclusive, Satanás fazia muitos se segurarem ali deixavam eles inseguros, presos, né? Vamos supor, vamos dizer assim. E uma passagem que mostra isso é em Hebreus 2, aqui, ó. Aqui, a partir do verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Eu acho que está mais para baixo aqui o versículo. Aqui, ó. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte
aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quem tinha o império da morte era o diabo. O Senhor fez a obra na cruz, passou pela morte. Então, agora quem tem o império também e as chaves do Hades, como diz em Apocalipse, é o Senhor Jesus. Então, isso passou para o Senhor. E olha só que interessante, que é o que o texto de Macintosh fala. Esse poder todo que o Senhor conquistou, e não foi por meio da criação, mas foi por meio da redenção da sua obra. Que aí, ele, através dessa obra, ele tomou acabou com o poder do diabo nisso, além de expor. Porque nós cristãos, a gente já nos foi revelado isso. Aqui, ó, versículo 15, ó. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, muitas pessoas, até que acreditavam em obra de ficavam sujeitos à servidão ali, muitas vezes dos planos do diabo, com medo da morte, que tinham medo da morte. E hoje a gente sabe que a gente não precisa ter medo da morte, porque o Senhor que tem as chaves. Então, se o Senhor quiser nos levar por meio da morte física para Ele, é aquele estado de espírito que o apóstolo Paulo fala, né? Se está com Cristo é ainda melhor. Então, nem da morte nós precisamos ter medo, que até então se tinha, porque esses planos do diabo estavam ali só entre ele e Deus não tinha exposto, agora está tudo exposto. Mas a gente sabe que não só exposto, mas também derrotado, né? O Senhor o derrotou por meio da obra. Então, eu avalio que é nessa situação, irmão Diego. E a morte também agora é a serva do cristão, né? Nos leva direto para Cristo. Pois é, irmão Danilo. Vou esperar mais um pouquinho, caso não houver mais comentários do Duda, a gente vai encerrar. Então é isso, irmãos. O próximo tema vai ser, na próxima reunião, se eu permitindo, uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Irmão Claudio Omar, o caminhoneiro, versão brasileira de Arte Rio. Consegue falar, irmão? Vou parar aqui a gravação.